Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui a Raquel, ela é uma aluna minha, já treina comigo há 6 meses e a gente vai fazer um bate-papo falando para você os benefícios do exercício físico, quais benefícios ela teve e como você pode se motivar a iniciar uma prática física. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje a gente vai conversar sobre exercício físico e os benefícios de uma prática física. Eu estou aqui com a Raquel, ela é pesquisadora da USP e bailarina de dança do ventre. Ela é minha aluna já há 6 meses e já teve vários benefícios. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre exercício físico, saúde e quais os desafios de iniciar uma prática física. E aí, Raquel, como que foi para você iniciar a prática física? O que te motivou a iniciar uma prática física? Qual que é o seu objetivo a começar a praticar exercício físico? Oi, pessoal, tudo bem? Então, o primeiro motivo pelo qual me levou a procurar a prática de uma atividade física foi um problema nos joelhos. Eu fui fazer uma aula experimental numa academia e aí eu exagerei no exercício físico. E aí me deu problema nos 2 joelhos, então eu sentia muita dor nos 2 joelhos, tanto na parte da frente, umas pontadas bem agudas, quanto na parte de trás. Eu não conseguia andar direito, então eu fiz várias sessões de fisioterapia para recuperar, para tirar a dor. E o médico me indicou fazer atividade física para fortalecer a musculatura da coxa e da panturrilha, para que eu conseguisse andar melhor e conseguisse viver melhor. E aí foi isso que me motivou para começar mesmo uma atividade física. Legal, pessoal. Então, muitas vezes até a própria lesão é uma limitação e é muitas vezes o que faz com que a pessoa não treine, né? Mas o correto é que você faça exercício físico para você ter um fortalecimento, né, muscular e a musculatura proteja a sua articulação. Então foi isso que o médico indicou para Raquel. Então foi aí que ela procurou o meu trabalho, né? E a gente foi desenvolvendo um trabalho aos poucos. Então tinha muito exercício que ela não conseguia fazer, agachamento a fundo. A gente foi trabalhando com calma, fazendo alguns exercícios que não envolviam flexão e extensão de joelho a princípio. E aí ela foi evoluindo, ganhando mais força, alongando o posterior e fortalecendo o quadríceps, a coxa, e foi conseguindo progredir nos treinos. E isso é muito interessante, que ela consegue fazer qualquer tipo de exercício hoje, pular corda, saltar, fazer exercícios aeróbicos, agachamento, tudo, e não sente nenhuma dor. Mas é importante lembrar, pessoal, que o treino ele deve ser adaptado a você, igual ela relatou aqui que ela foi numa academia, exagerou e acabou ficando com essa lesão no joelho. Então é importante, se você for iniciar uma prática física, que essa prática seja adequada ao seu nível de treinamento, tanto de intensidade, de frequência semanal e de acordo com as suas limitações, a sua idade e tudo. Então é importante que isso seja adaptado para você. Existe uma característica que a gente chama de individualidade biológica, que depende da sua idade, do seu gênero, do seu objetivo de treino e das suas limitações e possibilidades. Então todo o seu treino ele deve ser elaborado pensando nisso. E aí, Raquel, que esses 6 meses de treino, você já sentiu alguma diferença na sua vida? Além da diminuição das dores aí no joelho, teve algum aspecto no seu dia a dia que você notou de diferente, sentiu mais disposição, alguma coisa ou não? Fala um pouquinho aí pra gente. Eu queria dizer que, antes de mais nada, eu procurei treinos em academia, né? Mas eu não me identifiquei com nenhum, porque justamente eram treinos generalizados. Então, eu continuava ainda com um pouco de dor e eu sentia dor e tudo mais. Eu não via algo adequado especificamente para o meu problema. Então, eu sempre iniciava o treino na academia, mas em menos de um mês eu saía. Então, eu não me identificava com esse tipo de treino, né? Então, eu procurei algo mais específico para mim, especializado, que foi com o Fernando. E aí eu fiquei muito feliz por ter conseguido treinar durante todo esse tempo. Eu nunca fiquei mais de um mês fazendo treino regular. Então essa foi a primeira vez, eu estou com 6 meses de treino, então eu estou muito feliz por isso.
E eu senti muita diferença. Eu ficava assim, nossa, quando que eu vou sentir diferença? Porque eu sempre começava e nunca dava continuidade. Então eu achava que não vai dar certo, que não ia funcionar e tudo. E às vezes treinava alguma coisa e sentia dor, né? Eu sempre senti dor nos joelhos. Sempre tive que fazer exercícios de alongamento, mas eu confesso que eu tinha preguiça de fazer em casa, eu sozinha. Tinha dias que eu fazia, tinha dias que eu não fazia. E o fortalecimento eu tinha que fazer, mas eu não sabia qual tipo de exercício fazer. Então, quando eu comecei, assim, depois de 2 meses e meio, 3 meses, eu já comecei a sentir diferença. Dores nos joelhos eu não sinto mais, de jeito nenhum. E eu consegui ter mais disposição também, disposição durante o dia, para as minhas atividades do dia a dia mesmo, do trabalho. O sono também melhorou, uma boa noite de sono. E como eu faço uma outra atividade, que é a atividade de dança, eu sou bailarina de dança do ventre, então os exercícios, as práticas de dança exigem muito postura, correção de postura, ficar na meia ponta, ter um bom condicionamento físico para aguentar dançar por muito tempo. Então eu já senti diferença nisso. Então, assim, recentemente eu fiz um vídeo, uma apresentação, e eu mesma me vendo, eu fiz uma comparação com esse vídeo de dança depois de 6 meses de treino com outro vídeo que eu fiz antes de começar a treinar. Então, eu percebi que inconscientemente, eu já conseguia ficar com o abdômen mais contraído, conseguia dançar por mais tempo e aguentar fazer vários treinos, né, para poder fazer a apresentação. Então, isso daí eu senti bastante a diferença. Então, melhorou muito para mim o fortalecimento do abdômen e as dores nos joelhos que passaram também. Pessoal, então, é exatamente isso que eu gosto de falar aqui no canal, tá? Que o exercício físico, além de trazer o resultado estético, né? Diminuição de gordura corporal, ganho de massa muscular, que muitas vezes é o que a maioria das pessoas procuram, também ele tem um fator essencial para a saúde, né? E tem muitas coisas, muitos benefícios que a gente não consegue ver também. Igual aqui o relato da Raquel ajudou muito ela na dança, que ela foi perceber principalmente essa consciência corporal na hora que ela ia realizar os movimentos da dança. E isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com meus alunos na aula. Toda vez que a gente vai fazer qualquer exercício, é importante que a gente ative muito bem o nosso abdômen para controlar o nosso quadril e realizar todos os movimentos. Então, fortalecer o abdômen é importante para manter a postura alinhada, para fazer movimentos de giro, que é muito importante para artes marciais, para dança, também para levantar de maneira segura, quando você vai agachar, pegar alguma coisa no solo, para você manter sua postura alinhada, manter seu tronco firme, para fazer agachamento. Todos os exercícios exigem estabilização e consciência corporal do abdômen. Eu gosto de focar bastante nisso. E tem muitos benefícios também do exercício físico, como eu já relatei, que não são visuais. Por exemplo, para mulheres, a Raquel já tem 40 anos, né? Só, né? 40 anos. E aí, o que acontece? Com as mulheres é natural, por exemplo, 30% das mulheres, depois que chegam à menopausa, tendem a ter osteoporose. Por quê? O que leva a essa osteoporose? Muitas vezes é o sedentarismo, a má alimentação e principalmente a menopausa, né? Então, assim, é importante que você faça exercício físico também para prevenir esse tipo de doença, por exemplo, porque o exercício ele causa um atrito ali na estrutura óssea e estimula a síntese, a produção de massa óssea, prevenindo, por exemplo, a osteoporose, também prevenindo outras doenças como diabetes, eventos cardiovasculares como AVC e infarto. Então é muito importante que você treine para você ali adaptar o seu corpo e evitar muitas doenças. E essas adaptações muitas vezes a gente não vê, elas não são visíveis. Não é igual você ganhar massa muscular e perder gordura, mas elas estão acontecendo ali o tempo todo. O fato de você, por exemplo, treinar uma semana, fazer uma semana de treino aeróbico, já reduz muito a sua chance de ter diabetes, já melhora a funcionalidade do seu pâncreas. O fato de você fazer uma sessão de treino já reduz a sua pressão arterial, que
que é um efeito muito benéfico do exercício físico. Lógico que para você manter esses benefícios e ter todo esse benefício, você precisa continuar a prática física. Não adianta você treinar uma semana, treinar um dia e parar. Mas aí, Raquel, fala pra gente, você falou que treinava um mês e parava. O que fez você se manter mais motivado agora com esse treino e continuar fazendo aí? Ó, pessoal, ela não faltou nem um dia, hein? Treinou até na semana do Natal e Ano Novo. Fala aí pra gente, o que te manteve mais motivada nesse momento agora? Então, eu realmente não faltei. Eu fiz todas as aulas. Eu comecei a gostar. Eu vi que eu estava conseguindo fazer os exercícios. Então, assim, como eu falei, né? O que me levou a procurar atividade física foram esses problemas no joelho. Então, assim, eu vi que a dor estava passando e, às vezes, se eu me sentia incomodada em algum exercício, o Fernando mudava o tipo do treino e aí adaptava e aí eu conseguia fazer. Então, eu vi que eu estava conseguindo fazer o exercício. Eu via que eu estava conseguindo fazer coisas que eu não fazia antes. Então, assim, tinha coisas que eu via e achava bonito. Eu disse, nossa, como pular corda é bonito, eu queria fazer isso. Mas eu não sabia nada, zero, assim, nem colocar o pé embaixo, assim, da corda. Eu fazia andando como se fosse um bebê mesmo. Então, eu comecei a ver que dava certo mesmo. Eu ia fazendo, ia avançando e, nossa, aí isso me estimulou mais a continuar os treinos e a fazer. Eu disse, nossa, realmente funciona, dá certo. Então, quando eu via que eu estava conseguindo fazer, tanto esse exercício quanto outros, assim, prancha e tudo mais, eu via que eu estava avançando, né? Então, assim, não foi só o fato de ter me ajudado em relação às dores nos joelhos. Teve outros fatores também. Esse ano que passou, eu fiquei muito tempo em casa, ganhei peso, passei por uma cirurgia no início do ano passado, aí o abdômen ele fica mais fragilizado por conta disso. Então, foram vários fatores que me levaram a decidir começar uma atividade física. Foi a primeira coisa. Vou começar uma atividade física. Preciso voltar para o meu peso, preciso ter mais resistência e preciso diminuir essas dores, né? E aí eu completei 40 anos e disse, não, agora são vários fatores, né? Eu tinha muita coisa me mostrando que eu tinha que ir para esse caminho. E aí eu decidi fazer o treino. Então, assim, o primeiro desafio para mim foi a decisão de começar. E aí, quando eu comecei e que eu vi que estava dando certo, isso me estimulou a continuar, né? A continuar os treinos, foi ver que estava dando resultado. Pessoal, como o relato da Raquel aqui, é importante a gente observar que o treino seja adequado a você. Se você consegue fazer esse treino, você consegue progredir, você consegue evoluir, isso vai te dando mais energia, mais disposição, você vai se motivando a treinar mais. Então é importante que você adeque o seu treino e tenha a orientação de um profissional qualificado para te orientar nos seus treinos. Então procure um profissional de educação física para elaborar um treino para você. É importante que você faça isso porque muitas vezes você vê aí na internet vários vídeos de blogueiros, de pessoas fitness que fazem treinos super fortes, treino que são ali, não são reais para pessoas comuns, né? São pessoas que treinam há muito tempo, que fazem uso de suplementos, que são atletas. Então é importante que você adeque o seu treino para você se motivar. Porque se você for fazer uma coisa que é muito difícil, você não consegue fazer ou só faz uma vez, se machuca, e aí você vai ter que parar aquela prática. Então é importante que você comece respeitando os seus limites ali, o seu nível de treinamento, procure uma ajuda de um profissional e aí vai criando metas e vai progredindo, vai alcançando novas metas, né? Criam metas de curto, médio e longo prazo, como eu já falei em alguns vídeos meus aqui no canal. Então é importante que você crie essas metas para você ir alcançando elas, né? E se motivando cada vez mais com o seu treino aí. Então, Raquel, e qual que foi o seu maior desafio, assim, então, para sair do sedentarismo mesmo, assim? Teve alguma coisa que teve mais dificuldade, assim, ou não?
É, antes de falar isso, só complementando a fala dele, né, que ele falou dos treinos que a gente acompanha pela internet e tudo mais, quero dizer que eu fiz isso antes de começar a treinar. Procurei vídeos, na internet e fui acompanhando em casa. E aí é bem o que o Fernando acabou de falar. Você vê aquela pessoa com um corpo perfeito, fazendo um treino super pesado e tudo mais, e aí você vai acompanhando, mas você não tem um feedback. Então, assim, o seu corpo é outro, o seu momento de vida é outro. Então, às vezes você não sabe adaptar nem aquele exercício que está ali para as condições que você tem, né? Para aquilo que você consegue fazer. Então, eu senti muito isso também antes de começar a treinar. Eu fiz esse treino acompanhando pela internet, mas não fiquei nem um mês, porque eu não tinha o retorno, né? A correção no corpo, a correção do treino correto, ou se estava com dor, eu não sabia o que era, nem onde era. Então, assim, depois que eu comecei a treinar, você falou do desafio, o que foi? Qual foi Eu esqueci a pergunta. desafio para você sair do sedentarismo? O maior desafio para a saída do sedentarismo é melhorar a alimentação. Melhorar a alimentação. Em relação ao treino, eu acho que foi tão bom que eu não vi assim, algo como sendo um empecilho ou algo difícil e tudo mais. Claro que tinha dias que eu dizia assim, não, eu não vou faltar, mesmo que eu estivesse muito cansada ou com sono, ou tivesse com preguiça naquele dia, eu me propunha a não faltar. Então, assim, esse foi um desafio para mim, o de me propor a ir, mesmo que eu não tivesse muito a fim de fazer o treino, mas eu ia. Só que aí, quando eu começava a treinar, aquele sono passava, o cansaço passava, e aí eu saía daqui assim, pulando, queria até continuar outras atividades, como a caminhada ou a dança mesmo. Então aquilo lá parece que me despertava. Então, isso para mim foi um desafio, porque depois que eu vejo para mim, né? Depois que eu já estava executando os exercícios, eu me sentia melhor. Mas o desafio é o iniciar o treino. Pessoal, igual a Ivani falou na entrevista que eu fiz outra vez aqui no canal, que eu entrevistei outra pessoa, ela falou, não espere, né, você ter vontade para treinar. Então é importante que você dê o primeiro passo. Vamos imaginar assim que uma pessoa ela tem que percorrer 100 quilômetros andando. Se a pessoa ficar pensando, eu tenho que caminhar 100 quilômetros, é muito distante, eu não vou dar conta, o sol tá muito forte, é muito longe, eu não consigo. Então a pessoa nunca ela começa a andar. Se a pessoa já dá o primeiro passo, já não são mais 100 quilômetros, já diminuiu a distância. Então é importante que você comece. Isso que a Raquel falou é bem interessante, é legal, porque assim, você já tentou fazer treinos de corrida? Muitas vezes quando você começa a correr é aquele sofrimento, né? Seu coração começa a acelerar, você sofre, seu músculo sua perna parece que está pesado, não vai. Depois de 5, 10 minutos, depois que você ultrapassou essa barreira de 5, 10 minutos, você já se sente melhor. Por que isso acontece? É natural isso, porque o nosso corpo está se preparando para aquela atividade física. E como muitas pessoas não aquecem de maneira correta para o treinamento também, elas sofrem muito no início, porque o nosso corpo ele precisa entrar numa temperatura ideal, numa frequência cardíaca ideal e precisa ter um fluxo sanguíneo ali na musculatura que você vai exercitar. Então, quando você começa a correr, por exemplo, o seu corpo ele começa a sofrer um pouco porque ele está aumentando a sua frequência cardíaca e aumentando o fluxo sanguíneo para as pernas, onde a gente tem maior atividade na corrida. Então, até a gente atingir a frequência cardíaca ideal para aquela corrida que você está fazendo, você vai sofrer um pouquinho. Depois disso, você consegue levar de maneira mais contínua, de maneira melhor. Nos treinamentos de força, no treinamento resistido, treinamento com peso corporal, é a mesma coisa. Igual aqui a gente faz um treinamento em circuito. Acompanha aqui o canal que depois a gente também vai lançar um vídeo com a Raquel treinando, hein, pessoal? Acho que eu vou acabar com ela nesse treino, hein? Não tem nem como fugir que vai ser ao vivo, hein?
E assim, é muito legal isso, então é importante você não espere essa motivação, que essa motivação vem também com o treinamento, ela vai acontecendo no momento ali que você vai ganhando mais energia e depois do treino você está mais motivado para fazer suas coisas do dia a dia, para trabalhar, para estudar, para fazer o que você tiver que fazer aí na sua vida. Aí uma coisa bem interessante que eu queria falar relacionado a isso é da pessoa não pensar simplesmente no esforço que você vai fazer, né? Mas sim pensar nos objetivos e nos benefícios que você vai ter. Fazer exercício físico não deve ser para você só um esforço em si, só uma prática física. É importante que você dê sentido para aquilo que você faz. Então você tem que criar objetivos, porque através desses objetivos você vai ter um vínculo afetivo ali também para você buscar. Então você não vai treinar só por uma questão física, você vai ter um objetivo, algo que você quer buscar ali para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu bem-estar. Então é importante que você encare o exercício físico como uma oportunidade de alcançar os seus objetivos e as suas metas e ter um estilo de vida mais saudável. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui e agora a gente vai gravar um vídeo aqui de treinamento com a Raquel. E acredito que vai ser bem legal e você pode fazer todo o treino aí, acompanhar na sua casa com a gente também. E é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like aí se você gostou desse conteúdo e assinar o sininho de notificações para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal sobre exercício físico e saúde. Me acompanhe também nas outras mídias sociais, Facebook, Instagram e Telegram. E é isso, pessoal. Um abraço. Até mais!